Inovação em Foco com um bate-papo de mulheres. E este bate-papo hoje nós temos aqui várias mulheres, mulheres mãe, mulheres casadas, e que está aqui conosco para poder desenrolar um tema. E tema esse que vai ser muito forte. Chama aí sua amiga, chama aí sua irmã, chama essa mãe que tem filhos adolescentes, porque hoje o programa vai pegar fogo. Nós temos aqui hoje a nossa amiga Mara Cabral, a nossa amiga Mariana, a nossa amiga Ellen também está conosco nesta tarde, porque nós vamos falar de um tema. Eu já fui, meu filho é. E por que somos tão diferentes? Esse é o nosso tema de hoje. Então gostaria que você ficasse ligadinho conosco, você nas ondas da difusora aqui na cidade de Corumbá, você no Facebook, você Mato Grosso do Sul, Brasil, você mundo que está nos assistindo agora ao vivo. Este programa é realmente a cores e ao vivo, né? E estamos aqui para falar daquilo que estamos vivendo, falar dos conflitos nos lares, por quê? Porque é uma idade que nós sabemos que não é fácil. Por isso nós falamos, eu já fui, o meu filho é. Por que somos tão diferentes hoje? E queremos desenrolar esse papo. Não é verdade, dona Mariana, que já não tem um filho adolescente, mas que já foi uma adolescente. É fácil ser adolescente? Não, não é fácil. A gente apronta muito. Eu ainda não tenho uma filha adolescente, ela tem apenas 5 anos. Mas ela já se sente uma adolescente. ela tem uma visão pra frente, ela se comporta às vezes de um jeito, ela faz comparações. Então eu tenho que estar sempre puxando ela pra idade dela, porque ela é muito pra frente. Porque na verdade, mãezinha, nós sabemos que as crianças hoje, elas só faltam nascer falando. Só falta nascer falando. Ela já nasce com os olhos abertos, ela já nasce chorando. Eu lembro que antigamente, na verdade, Mara, as mães diziam isso. Nossa, demorava 15 dias para abrir o olhinho. Você é desse tempo também, Mara? Eu sou, pastora. Sou do tempo que a mãe, né? A criança demorava a abrir os olhinhos, né? E ficava dias assim para até reconhecer a gente, né? E a mãozinha, não é verdade? Aquele lance da mãozinha fechada, para abrir, para limpar a mãozinha da criança era uma dificuldade. Charutinho. Como é que é, Ellen? No coelhinho, charutinho. Do tempo do coelhinho também, que enrolava o filho naquele coelhinho, a criança ficava ali quietinha. Hoje, queridos, já nasce já de olhão aberto, já gritando, chorando, já procurando o peito da mãe, querendo mamar, esfomeadinhos. Então, hoje, as crianças, elas estão bem diferentes, né? E nós, como pais, nós precisamos abrir a nossa mente. Como mãe, principalmente, nós ficamos com nossos filhos quase 24 horas, principalmente a mulher que ela é do lar, ela é a secretária do seu lar, ela atende a sua casa, né? Tem muitas mamães que trabalham fora, mas tem algumas que elas ficam ali dentro de casa. Então nós precisamos o quê? Abrir o nosso conhecimento, abrir a nossa mente. Eu fui, meu filho é, porque somos tão diferentes. Porque eu acho que você pode concordar comigo, mãe, que tem muitos lares, muitas mães que estão perdendo seus filhos. Perdendo seus filhos para as drogas, perdendo seus filhos rápido, meninas para uma gravidez adolescente, tantas coisas prematuras estão acontecendo hoje na vida de muitos adolescentes. E às vezes os pais não sabem como fazer, não sabem como falar, o que fazer. Eu perdi o controle da minha casa. Eu passei por situações assim, na minha vida, com filhos adolescentes. Eu sou uma mãe de 4 filhos. E há uma diferença entre você criar meninos e meninas. A mulher ela é mais fácil para se criar, porque na verdade a mulher ela é muito sentimental. E pelo sentimentalismo da mulher, quando você tem uma filha adolescente, você sabe tocar nela. Não é verdade, Ellen? Sua mãe agiu assim com você, né? É verdade, pastora. Eu me vejo hoje, né?
com esse tema de hoje, né? Eu já fui e hoje eles são. E por que nós somos diferentes? E eu me vejo hoje, já tenho uma filha adolescente, a Letícia, e ela já está com seus 13 anos. E ô fase, pastora! E eu me recordo a todo tempo e peço a Deus sabedoria, porque essa fase é uma fase assim que, se nós deixarmos, mãezinha que está me ouvindo hoje, nós perdemos a cabeça. E não é isso, né, que nós temos que fazer. Mas nós estamos aqui hoje para te alertar, mãezinha, que também família é tudo igual, né, pastora? Família só muda de endereço. Só muda de endereço. Adolescente é tudo a mesma coisa, porque na verdade eu fui adolescente, mas eu amadureci, cresci, enfim, tomamos outro rumo nas nossas vidas e nós nos esquecemos das travessuras que fizemos, nos esquecemos que os nossos pais, porque na verdade, mulheres, quando nós estamos adolescentes, os primeiros inimigos nossos quem são? Os pais. Os nossos pais. Eles querem falar com todo mundo. Eles querem ter amigos em tudo quanto é lugar, menos os pais. Nós nos tornamos inimigo deles. Aí você começa a indagar, meu filho, por quê? Só querem saber de ficar dentro do quarto, não é verdade? Isso, pastora. Muda comportamento, muda as roupas, muda o modo de falar, é gira que eles adotam para ele. E eu fui uma adolescente, pastora, muito rebelde com a minha mãe. E eu sempre digo uma frase para minha filha: dessa escola eu já fui expulsa. E quando eu venho com essa frase, ela: eu sei, mãe, dessa escola você já foi expulsa. E eu falo: tudo, minha filha, eu já sei. E então, pastora, pra gente entender os adolescentes, pra gente entender, nós temos que ser mães de mentes abertas. É verdade. Eu queria até comentar sobre esse assunto também, né? Além da pastora Eliane ser minha pastora, ela é minha mãe também, né? Então, assim, com toda a liberdade, vou falar mãe pra ela aqui nesse programa, que a gente está numa reunião à vontade de mulheres, que hoje o foco são as mulheres, o assunto são de mulheres. E algo assim que eu tenho praticado com a minha filha, embora ela tenha 5 anos, mas ela tem a mente muito fértil, ela é muito pra frente, ela é muito, assim, criativa. Então, quando eu olho pra ela, quando eu vejo ela em certas situações ou dificuldades, alguns medos que ela passa, ai, mãe, eu não quero ir no quarto, ou situações, às vezes, eu paro e penso, puxa vida, por que eu não posso ter paciência com a minha filha? Eu lembro da minha infância. De repente você, mãe, que está aí me ouvindo, você está passando alguma situação com seu filho, uma situação de rebeldia, uma situação que seu filho às vezes está com medo de ir para a escola, o medo de entrar dentro do quarto, aquela fasezinha que o filho passa. Aí você se estressa, você quer bater na criança, você grita com a criança, e não é esse o caminho. Por quê? Porque um dia nós fomos criança. E a gente sabe como que é difícil você passar por uma situação quando você é criança e você querer se expressar para o seu pai, para sua mãe, e você querer ter atenção, não é verdade, gente? Porque tudo que a criança quer é atenção, paciência, se expressar o que está sentindo e receber a atenção do pai e da mãe. E não, cala a boca, criança, sai daqui, para com essa palhaçada. Não, é você descer o seu nível de criança. Porque, na verdade, Mariana, tudo que um adolescente quer é justamente chamar a atenção dos seus pais. O adolescente, ele entra naquela fase de que ele não é amado. Todo mundo, os amigos dele amam, mas os pais não amam. Então, na cabeça do adolescente começa a gerar isso. Meus pais não me amam, tudo que meus pais fazem é para me aborrecer, tudo que os meus pais fazem é para me fazer raiva. Enfim, e o que começa a gerar dentro de casa? Realmente um sentimento de raiva. Porque, às vezes, nós não suportamos nem ouvir a voz do adolescente. Quando o adolescente chega em casa, pronto, aquilo já te arrepia, já te sobe aqueles nervos. E se o adolescente vai abrir a geladeira, o que você quer dentro dessa geladeira? Se o adolescente vai procurar algo para comer, já vai comer de novo. Então, vira realmente, querida, o nosso lar começa a virar um campo de batalha. Você ama seu filho adolescente, o seu adolescente ama você, porém o que acontece? Vocês não estão sabendo se encaixar.
Você não está sabendo lidar com essa situação. O adolescente quer liberdade, né? Ele quer conhecer o mundo, as liberdades, quer conhecer aquilo tudo aquilo que está se oferecendo lá fora. E eles começam, meninos de 12 anos, né? 13 anos, já começa a sair umas barbichinhas, eles já começam a se sentir homens. Então eles querem provar o namoro, eles querem provar um monte de coisa. É aonde essa liberdade, tem muitos pais que às vezes são liberais, tem outros que não. Então começam os conflitos. Eles querem ter o quarto deles, a privacidade deles, eles querem ter o celular deles com senha, não quer que ninguém toque no celular deles. Às vezes são conversas bobas. Ontem o meu filho adolescente, nós chegamos em casa e ele estava sem Wi-Fi, e quando ele chegou, ele abriu o celular e disse para mim, olha mãe, 700 mensagens no Wi-Fi, no WhatsApp, com 13 anos. E eu disse, que bom que eu tô sem sono, porque eu vou ver uma por uma. Você tá entendendo? Aí ele, mas a senhora quer entrar na minha privacidade? E eu digo para ele, meu filho, nem eu tenho privacidade, porque eu tenho o seu pai que mexe no meu celular. Então eu vou mexer no seu celular também. Então a cabeça do adolescente gera muitos pensamentos, que eles já são adultos, que eles sabem se cuidar, mas ao mesmo tempo, o que eles podem fazer para provocar, para chamar a nossa atenção, É verdade. não é brincadeira, não. E é justamente essa guerrinha de nervos que começa a acontecer dentro de casa, é que nós como mães, você como pai, você é crucial esse momento. Porque ou você pega seu filho e ama ele, e prova para ele de que ele é importante na família, de que você tem que chamar ele para perto, você tem que colocar ele ali, no seu colo, mesmo ele achando que ele é homem, que ele é macho, mas é isso que eles querem. Eles querem poder sentir essa proteção. No fundo, eles acham que não, para com esse negócio de me abraçar, para com esse negócio. Mas, no fundo, é isso que eles querem, não é verdade, Mara? É verdade, Marina. Eu também tenho 2 filhas, né? Que tá também entrando já na adolescência, uma de 11 e outra de 10. E aí eu vejo se repetindo, às vezes, histórias que eu vivi com as minhas irmãs, né? Na mesma faixa de idade, delas brigarem. Você não pode vestir minha roupa, eu não vou emprestar esse sapato. E eu, às vezes, eu fico olhando, meu Deus, como que repete, né? Personalidade diferente. Personalidade diferente, uma é mais organizada, a outra é mais relaxada. E ficam brigando. Então você vê que realmente, lógico, com a mente diferente hoje em dia, né, gente? Porque na minha época, né, elas aqui que são mais novas do que nós, e elas falam às vezes de coisas que eu não vivi na minha adolescência, né? Por eu ter vindo de fazenda. Então é tudo bem mais antigo, tudo mais reservado, as brincadeiras eram diferentes, né? O paquera na adolescência, em fazenda, é diferente. Você viu o garoto... Os brinquedos também eram diferentes. Então, eu lembrando agora vocês falando de adolescente, eu fiquei com uma menina, tomei conta dela, né? E ela veio pra minha casa já adolescente, né? Acho que tem uns 2 anos atrás. E ela é totalmente diferente do que eu era. E quando eu me deparei com aquela situação, eu falei, meu Deus... E as minhas filhas ainda estavam menores, então eu não tinha vivido ainda como adolescente, né? Então eu fiquei assim, meu Deus, tem alguma coisa de errado nessa menina. E eu ficava tentando, e eu procurei uma psicóloga, né, pra orientar, porque eu realmente não sabia como lidar com aquilo ali. E a psicóloga falou pra mim, mãe, é isso aí. Bem-vindo ao mundo dos adolescentes. Eu falei, mas doutora, eu não era assim. Ela falou, mãe, há quanto tempo atrás... Né? E aonde você vivia. E você, muitas coisas, você pulou na sua adolescência. Porque quem mora em fazenda, você tem mais responsabilidade, né? Seus pais exigem mais de você, mais responsabilidade, até mesmo para cuidar dos seus irmãos menores. Então você cresce muito rápido a sua mente. Então hoje em dia, às vezes não. Principalmente quem mora em cidade, em capitais. Meninas de 11 anos hoje em dia já estão namorando, já estão ficando... Coisas que eu, com 11 anos, meu Deus, eu brincava. Então brincava de bonequinha. Brincava de bonequinha. Então, isso me deu um choque quando eu parei com aquela adolescente na minha casa. Mas era o normal do adolescente. Não gostam. E a fase do que não gostam de tomar banho?
Ah, eu tô com essa. A minha tá assim, eu chego em casa às 10 horas, ela ainda não tomou banho, pastora. É. Eu falei, mas minha filha, você ainda não tomou banho? Ai, mãe, depois eu tomo. Eles querem andar cheirosos, o que gastam de perfume não tá no gibi. Gostam de andar bonito, entram no banheiro, molha o cabelo, penteia, mas e o banho? Nada. Nada, né? Aí você fica em cima, já tomou banho? Ai, mãe, você é chata. Hã? Você já tomou banho? Vai tomar banho. Menina, é uma saliva que a gente gasta que não é brincadeira. Mas eu quero falar uma coisa pra você, mãe. Não desista do seu filho adolescente. Tem muitas mães que estão desistindo dos seus filhos. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. É cansativo. Muito cansativo. Eu tenho a minha experiência. Eu já criei 3 adolescentes, que hoje são adultos. E eu tenho um que está entrando na fase da adolescência. Só que eu digo pra esse, olha, o primeiro me pegou de calça curta. Você não vai me pegar. Porque, na verdade, querida, quando o meu primeiro filho, né, que é homem, entrou na adolescência, eu sofri muito. Como mãe, eu sou uma mãe super, super coruja. Eu sou uma mãe super apaixonada pelos meus filhos. Sabe aquela leoa? Uau! Sou eu. Amo meus filhos, dou a vida realmente pelos meus filhos. Então, quando eu me deparei com um rapaz, a voz engrossando, eles ficam igual um pato, né, menina? Começa aquela voz, sai voz fina com voz grossa. Parece que estão virando o Incrível Hulk. Aí começa o nariz engrossar. Aí eles começam a entrar numa metamorfose que não é brincadeira, não. Então, tudo aquilo ali começa a te irritar. Porque você fala com o guri, você fala, quem tá aí? É ele, é o filho. Aí, sou eu, mãe. E aí começa aqueles conflitos. Então, quando o meu filho, ele começou a entrar na adolescência, foi algo terrível. Eu passei por uma experiência ruim. Ruim no momento, mas que depois eu busquei ajuda, sabe? Eu busquei motivação, eu busquei falar a língua dele, eu busquei tentar entender a cabeça dele. Por isso que nós estamos com esse tema hoje aqui nesse programa, porque é muito difícil você já numa idade, você entender a cabeça do seu filho, adolescente, que está começando a criar as asas, e essas asas são perigosas, né? Porque às vezes eles querem voar, e às vezes não sabemos qual é o campo que eles estão voando. E eu lembro que, alguns anos atrás, eu vivi um conflito muito grande com o meu filho adolescente. E eu quase perdi os meus filhos para aqueles supostos amigos. Os amigos de rua, os amigos que matavam aula, os amigos que queriam experimentar uma coisa e outra. E eu lembro que eu comecei a me despertar. E comecei a ir atrás do meu filho, e às vezes pegava ele em rodinha de colegas, não, porque são meus amigos. E aí o que eu fiz? Uma fase, né, algum tempo, eu me envolvi com aquele sentimento também. Aquele sentimento de raiva que bate na gente, aquele sentimento de você não querer ouvir a voz do adolescente, porque eles te aborrecem tudo, a verdade é essa. Me perdoe você, adolescente, que está me ouvindo agora. Mas é uma verdade, eu passei por isso, eu aborreci a minha mãe também. Né? Eu fiz muitas coisas que eu dizia para minha mãe assim, eu tô doida para crescer. E quando eu tiver uma idade eu vou sair de casa. Porque eu queria liberdade. Você não manda em mim. Você não manda em mim. Hoje então, Ellen, com essa tecnologia, né? De Facebook e tantas outras tecnologia, e nós que viemos do rádio, né? Viemos da televisão preto e branco, e viemos de um meio de comunicação mais devagar, e eles tiram esse sarro com a gente. Mãe, porque você não entende, porque você, olha aí, mãe, você não sabe nem mexer no computador, você não sabe nem mexer nisso ainda. Então aí é que ele se sente mais poderoso ainda. Mas tudo isso, amada, eu comecei a abrir meus olhos. Eu comecei a abrir meus olhos e eu comecei a dizer para mim mesmo, eu não posso perder o fruto do meu ventre. Eu não posso perder esse filho que foi gerado com amor, que nasceu com um propósito de Deus, para ser alguém nessa terra, para escrever uma história de um verdadeiro homem. E eu comecei a mudar minhas atitudes. Eu comecei a dizer todos os dias para meu filho que eu amava,
E às vezes quando eu dizia isso, ele olhava pra minha cara com a cara de deboche, né? E falava, tá bom, eu sei que você me ama. Ou seja, e comecei a investir no meu filho com amor. Trouxe ele para perto, procurava conversar com ele, mostrar para ele que a melhor amiga dele era eu. E que depois de Deus, abaixo de Deus, não tinha outro ser que amasse mais ele do que eu. Eu queria o bem dele, ele podia ter os colegas dele. Mas a mãe, o amor de mãe, querido, é abaixo do amor de Deus. Não existe amor maior do que o amor de mãe. A mãe, ela pode ter 10 filhos, cada um de um pai, não importa. Ela ama os 10 filhos da mesma maneira. E ela cuida. E outra coisa interessante, né? Por que o tema é eu fui, meu filho é e porque somos diferentes? Porque quando você cresce, que você tem filhos, você começa realmente a valorizar aquilo que a sua mãe falava pra mim. Quantas vezes eu tinha vontade que a minha mãe morresse? Não é verdade? É verdade. Muitas vezes tive vontade que a minha mãe morresse. Pra me livrar dela, porque eu queria farra, eu queria bagunça, eu queria conhecer. Eu lembro uma vez, gente, né? E se minha mãe estiver me ouvindo agora aí no Rio de Janeiro, ela vai lembrar disso. Eu era adolescente, eu acho que eu tinha uns 13 anos. E a minha mãe sempre dizia pra mim, Eliane, se um dia eu pegar você em cima de uma moto, mas eu vou moer você. E eu, muito sapeca, nossa, não via a hora de botar o shortinho e subir em cima de uma moto. E um dia combinamos tudo com os colegas. E o colega do namorado da minha irmã, justamente foi nesse dia com uma moto. E eu subi em cima da moto e falei, olha, você dá uma volta na quadra rapidinho. Porque tinha que ser muito rápido. Mas nesse rápido, gente, alguém foi lá e buzinou no ouvido da minha mãe. Olha, a Eliane tá em cima de uma moto. Pensa, a rua cheia de gente, eu lá, né, toda exibida. Nisso a minha mãe chega. E ela já chega com a cinta na mão. E quando eu olho de longe assim, eu já vi a Dona Maria parecendo uma onça. E ela já mostrou a cinta. E o que é que eu fiz? Por isso que eu digo, o adolescente, ele faz as coisas, mas ele não pensa na consequência. Ele não pensa. Eu simplesmente falei pro rapaz, para a moto. Ele falou, como? Eu tô em velocidade. Eu falei, diminui, faz alguma coisa. E eu pulei daquela moto. Nossa. Sem pensar que eu poderia quebrar minha coluna, quebrar minhas pernas, me rebentar toda. Então o medo foi tão grande de apanhar na frente das pessoas, porque a minha mãe já havia me avisado há anos que nunca gostaria de me ver. Ainda mais naquela época, né? Alguns tantos anos atrás, nós existia muito esse tabu dos pais. Então, ou seja, eu preferi me rebentar sem consequência, sem pensar em consequência. E lembro que a minha mãe, eu morava numa vila onde tinha aquele paredão assim comprido, o muro chapiscado. Minha mãe agarrou minha irmã pelo cabelo, eu vazei debaixo das pernas dela, saí ralando o rosto, perna, tudo naquele muro. Fiquei mais de um mês, aquelas feridas de ralado, que é horrível. Mas você não pensa na consequência. Você quer aquele momento. Então, por eu ter vivido algumas coisinhas assim, eu entendo a cabeça dos meus filhos. Mas só que eu não quero que eles vivam aquilo que eu vivi. Depois você amadurece e você fala assim, puxa vida, que coisas terríveis, né? É verdade. Poderia ter morrido, como muitas das vezes ia pra praia também escondida, e ali não sabia nadar. Quantos livramentos eu já tive de morrer afogada, dentro de praia, escondida da minha mãe. Então, ou seja, sabemos o que eles praticam. Sabemos que passam, cinza nos nossos olhos. Ai, mãe, eu vou fazer tarefa na casa do meu colega. Mãe, a senhora sabe, mãe, que olha, eu tenho prova, eu tenho que estudar. Nós já entendemos esse caminho, né? Não podemos evitar, claro, que eles tenham as experiências ruins da vida deles. Mas, mãezinha, cuidado. Cuidado com seu filho adolescente. Eu, como pastora,
eu tenho muitos adolescentes ali na comunidade, na igreja, e eu vejo assim a história de muitos adolescentes já marcados pela vida. Muitos adolescentes que já passaram pelo caminho das drogas, que já passaram pelo caminho da violência sexual, tá? Às vezes nem chegaram à sua adolescência, mas já tiveram experiências ruins com violências sexuais. Então, precisamos cuidar dos nossos filhos. Independente, porque às vezes eles ficam com aqueles papos, né? Não tem nada para fazer. Todos os adolescentes, pastora. Se eu perguntar aqui pra mãezinha aí, pros pais que estão ouvindo, qual é a frase do adolescente? Não tem nada para fazer. Não tem nada para fazer. E uma coisa, pastora, que a senhora estava falando ali, sobre consequências. Agora, Deus, assim, trouxe na memória da gente. A gente tá no bate-papo aqui, mas eu lembrei. Eu sempre batia o meu pé. Eu fui uma adolescente, uma jovem muito rebelde. E eu sempre batia o meu pé e dizia que minha mãe não mandava em mim. Que eu era dona do meu nariz, porque eu já sabia me cuidar. E minha mãe sempre dizia, você mora debaixo do meu teto e aqui eu vou mandar em você. Se você não quiser, vai pra rua. Vai morar na rua. Né? A mãe sempre diz isso, os pais sempre dizem isso. E eu muitas vezes, pastora, saía sem a autorização da mãe, dos pais, e eu falava assim pros amigos, hoje eu apanho, mas eu apanho feliz. Hoje eu posso levar uma surra, mas eu vou estar feliz porque eu fiz. E hoje, eu me tornando mãe, né? Porque nós aprendemos a valorizar os nossos pais quando nós passamos a ser pais. E hoje, eu olho para minha filha, para os meus filhos, eu falo, não, de jeito nenhum. Eles não vão me enganar. Não, eles não vão me enganar. Eles não vão passar por baixo da minha perna. Então, pastora, as consequências, elas vêm. Existem as consequências. E hoje, como hoje eu sou mãe, eu já sei. E hoje, diferente de termos Cristo em nossas vidas. Verdade. Então, hoje, a criação dos nossos filhos é muito diferente. Mas tudo isso também, pastora, e nossas amigas que estão aqui, é a falta de comunicação no lar. Os pais hoje não têm mais tempo de se comunicar com os filhos, de ouvir os filhos. E os filhos, tudo que eles querem é chamar atenção, é ser ouvidos. E às vezes uma mudança de comportamento, né? O filho chega da escola, quando ele sabe que ele não tem a atenção do pai, ele não tem a confiança do pai, da mãe, ele se cala. Ele chega da escola de uma maneira diferente, ou ele não quer mais ir para a escola. Ele muda o comportamento dele. O que está acontecendo com aquela criança? O que está acontecendo com aquele adolescente? Então, a comunicação é importante, porque a comunicação ela gera confiança. E tudo que um adolescente e uma criança que ela é criada debaixo da confiança, ela vai ser um adolescente que ela não vai ter medo de se expor, não vai ter medo de falar, não vai ter medo de ir até você, pai, de ir até você, mãe, contar algo que está acontecendo, que está ferindo, que está trazendo desespero, ansiedade, um problema interior, um pensamento. Porque, na verdade, Mariana, adolescentes têm problema. E como tem? Crianças têm problema. Muito. E olha, querido, não saia daí. Nós vamos para um rápido intervalo, tá? Vamos ouvir um louvor e nós já estamos voltando. E nós vamos falar sobre isso. Porque às vezes nós dizemos assim, é um erro que nós cometemos como pais. Não é? Você não paga a água, você não paga a luz, você não paga a conta. Que problema pode ter? Que problema pode ter um adolescente que se vive para estudar, para comer, para dormir, para se divertir? Mas adolescente tem problema. Então já nós vamos voltar, tá? No segundo bloco, falando sobre isso, sobre problemas de adolescente. Já voltamos em nome de Jesus. É isso aí, programa Motivação em Foco. O seu programa de todas as tardes, de segunda a sexta-feira. Ou por que não dizer de segunda a segunda? Porque, na verdade, os nossos cultos têm também estado online todos os domingos. Nós temos também jogado aí os cultos ao vivo na nossa igreja Catedral da Fé, ali na rua 7 de Setembro.
Você não pode ficar de fora. Você que mora em Corumbá, você que mora aqui, Circos Vizinho, você pode estar ali nos visitando, aonde nós temos cultos de adolescente, reuniões com adolescente, todo sábado, às 14 horas, ali no templo da igreja Sevim. Nós temos ali líderes. Eu quero parabenizar a líder Natalício, o Anderson César, a Marcela, o José Cavalheiro. São 2 casais, maravilhosos, que têm cuidado dos nossos filhos, têm nos ajudado a colocar alguma coisa de bom na cabecinha deles. E voltando aqui ao nosso bate-papo aqui, falando sobre eu fui, meu filho é, e por que somos tão diferentes. Porque nós amadurecemos, nós crescemos, e nós temos hoje os nossos filhos também. E não queremos que eles façam ou sejam a mesma coisa que nós fizemos. Quantas mulheres, quantos rapazes sofreram na sua adolescência. E hoje, tendo seus filhos, não quer. Traçaram por um caminho que sabe que é um caminho ruim, e que não quer que seus filhos passem por esse caminho. Mas nós estávamos falando sobre que adolescentes têm problemas. Tá, mãezinha? Eu já falei muito essa frase. Hoje eu já não falo mais. Você não paga a água, você não paga a luz, você não paga a conta. Você não precisa trabalhar para botar comida dentro de casa. Que problema adolescente tem? Adolescente não tem problema nenhum, sim, mãezinha. Adolescente tem muitos problemas. E o primeiro problema que o adolescente tem, ele se sente feio. É verdade. Você pode ver que quando eles começam a entrar numa idade, seus 11, 12 anos, eles querem se encaixar com o personagem. Eles começam a pintar o cabelo, eles começam a mudar corte de cabelo, eles começam a querer fazer um monte de coisas. Eles não sabem se eles viram hippie, se eles viram, como que chama aquele outro, tem um cabelinho assim no olho? Emo. O emo. Eles não sabem o que eles são. E aí você pode reparar que eles ficam na frente do espelho. Ai, meu nariz é tão grande. Ai, porque a minha orelha, por que eu puxei essa orelha do vovô? Ai, mas eu sou tão magro. Ai, porque eu tô tão gorda. Ai, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eles não se aceitam. E esse é um dos problemas que adolescente tem. Eles começam a se rejeitar dentro deles. Então eles começam a procurar um refúgio. Começam a fazer mechas no cabelo. Às vezes a gente pensa assim, ai, minha filha tá adolescente, tá mocinha, ela quer botar uma mechazinha no cabelo, aí amanhã ela quer tirar a mecha. Aí ela fala assim, ai mãe, eu quero botar aparelho. Porque ela acha que o aparelho vai fazer ela ficar mais bonitinha. Eu era assim, quem tinha aparelho era lindo, era top, era aquela pessoa, aquele aluno na escola, né? Que é popular. Quem tem aparelho tem tudo, né? Usa óculos. E eu lembro que na época da Mariana, né? Porque a Mariana é minha filha. E eu lembro que na época, a Mariana, ela chegava... Gente, olha, são coisas que eles fazem. Ela chegava a pegar papel alumínio. E ela enrolava o papel alumínio assim e ela encaixava nos dentes para dizer que estava de aparelho. Então, eles querem se modificar. Aquelas que não têm seios, dá um jeito de colocar algodão assim no sutiã para aumentar mais, né, pastora? E hoje, tendo esse sutiãzinho de bojo, se elas não têm nada, elas querem estar de 40 já pelo sutiã de bojo. E quem tem muitos seios, né? Tem meninas de 12 anos hoje que estão usando 40, 42 de busto. Então, aí o que elas fazem? Elas querem botar camisetão, elas querem esconder o busto, elas têm vergonha. Quem não tem, quer ter. Quem tem, quer esconder. E fora, mãezinha, problema de adolescentes que às vezes tem muito problemas de espinha. Isso traz, assim, vergonha para eles, terrível. Então, o primeiro problema que o adolescente tem, assim, na minha ótica, e tudo aquilo que eu tenho vivido com adolescente, ele se sente feio. Eles querem deixar o cabelo crescer, eles querem fazer tudo para se esconder, porque eles se sentem
feio. Ô mãe, uma das coisas também que o pai e a mãe devem saber, né? Como a senhora estava falando aí. Será que o adolescente tem problema? É só o pai e a mãe olhar para a vida deles. É só o pai e a mãe refletir, parar e pensar um pouco, dar um pause assim na mente e falar assim, e rever a sua história, rever a sua vida, que você vai ver, papai, mamãe que tá nos ouvindo aí, nos vendo, o quanto de problemas você teve, que você precisa parar e dar atenção ao seu filho. Outro problema de adolescente, ele tem medo. Sabe, o adolescente, ele parece que ele não tem medo. Você não vai sair a pé, porque pode vir um ladrão, eu pego, eu faço. Aí se vier um ladrão, eu dou um golpe nele, eu pego a arma. Enfim, aparentemente parece que são super-heróis. Mas dentro deles, eles sentem muito medo. Então eles têm medo de ficar sozinho, eles têm medo de não ter proteção, eles têm medo de não estar sendo amado o suficiente. Por que eles fazem as birras? Porque eles querem chamar a atenção dos pais. Ó, eu tô aqui, pai. Ó, mãe, eu tô aqui. E hoje em dia, querida, eu digo uma coisa pra você, mãe. Você, pai. Ó, esse aparelho aqui, ó, ele é bom. Ele é bom. Ele é tão bom que ele tá sendo útil pra você agora, pra você ouvir falar um pouquinho sobre o seu filho. Mas ele também causa destruição. Porque hoje, muitos pais está dando muito mais atenção a um aparelho celular do que o seu filho. Às vezes o seu filho adolescente, ele está com esse problema de medo, está se sentindo feio, está com esse problema de medo e está sendo oferecido drogas para ele na escola. E às vezes ele quer até falar com você, mas você não dá uma chance para o seu filho conversar com você. Talvez você é aquele pai, até mesmo um pai, desculpa a palavra, mas às vezes você é mesmo aquele pai ignorante, aquele pai grosso, aonde o seu filho tem medo de falar com você. Ele tem medo, ele esconde as coisas, ele esconde os problemas que ele está passando na escola. Assédio. Quantos adolescentes estão passando por assédio sexual? Amados, nós temos agora na linha uma amiga nossa lá dos Estados Unidos, a Irene, através do Facebook, ela tá ligadinha conosco e ela vai falar um pouquinho agora. E tem uma filha adolescente, hein, pastora? Tem filha adolescente. 15 aninhos fez agora. Ela tem experiência também para falar. Boa tarde, Irene. Oi, pastora, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Irene. Que prazer. Estou curtindo o programa de vocês aqui nos Estados Unidos. Que legal. Eu assisti na semana passada e estou assistindo agora, essa semana. E quero ficar ligado em vocês toda semana. Amém, Irene. E o tema, Irene? O que você está achando desse tema de hoje? É sobre adolescente, né? É um problema, né? Mas temos que estar a par de tudo. É difícil, mas temos que estar junto deles o tempo todo. Temos que estar junto, porque os filhos é herança, né, Irene? Exatamente. Às vezes, a gente, se não tiver força em Deus, a gente pensa em largar, mas quando a gente lembra que é uma herança nossa, temos que estar sempre a par das coisas que estão fazendo. É verdade. Irene, e a Mara, né, sua irmã, está aqui. Eu conheci a Irene ainda morava no Rio de Janeiro, ali em Copacabana. Tive o privilégio de conhecer ela, conhecer sua família linda, maravilhosa. E hoje ela está um pouquinho longe da gente em termos de territórios, né? Mas pertinho através do Facebook, através dos meios de comunicações. Irene, eu quero agradecer, Irene. Agradecer a sua participação. Né? Eu não peguei desde o início, eu acabei de entrar agora. E para te ligar, eu tive que sair do Facebook, senão eu não consigo ligar para aí. Certo. Entendeu? Agora, semana passada, eu peguei mais toda a programação, do início ao fim, porque eu passava no Facebook e eu entrei logo no início. Mas essa palavra de hoje, Irene, ela vai ficar no Facebook e depois você vai poder ouvir, ver a programação por completo. Nós fazemos sempre 2 blocos do programa, e você vai poder acompanhar. E com certeza, eu sei que terá palavras que você vai se identificar por você ter um filho adolescente, uma filha adolescente. E ela, pastora, por ser a irmã mais velha, então ela pegou eu já também adolescente. Eu lembro que quando ela me levou para o Rio de Janeiro, eu estava numa fase, meu Deus,
Se não fosse ela, eu estaria jogada no mundão. Porque ela, por ser irmã mais velha e fazendo papel de mãe, me orientava, porque o adolescente sem Deus, o que ele quer? Beber, se prostituir, quer fazer tudo, né? É. E ela, por ser, nós temos criado, né, com pais ali severos, e ela ser responsável por mim no Rio, eu lembro que ela me aconselhava, falava, você não vai beber, você vai ficar trancada dentro dessa casa. E eu hoje agradeço a Deus por ela ter sido tão severa comigo e ter me orientado. Obrigada, hein, irmã? Eu acho que eu fui mais severa com você do que com a minha própria filha. Porque com a minha filha, ela, às vezes eu quero ser severa. E aí já tenho o apoio do pai, aí acabo eu, sem saber, entregando a mão de Deus e rezando. Deus, toma conta da minha filha e dá juízo para essa menina, pelo amor de Deus. Dá sabedoria, porque só em Deus a gente tem que esperar os maiores cuidados, né? Porque a gente fica em casa, não sabe o que está acontecendo fora. Então a gente fica em casa rezando e orando e pedindo a Deus que cuide dela onde ela estiver. É verdade, Irene. É verdade, né? Mas olha, minha filha, palavra de mãe tem poder. Que Deus te ouça, porque Tem. olha... Tem porque... E aqui, principalmente, adolescente, mais assim, porque aqui eu tenho muito envolvimento, aliás, no mundo todo há muito envolvimento com drogas, né? Então a gente tem que conversar muito. Talvez é até melhor conversar mais do que prender em casa. É verdade, Irene. Com certeza. O prender não vai adiantar, né? Eu sempre falo, olha, aqui está o caminho do bem, aqui está o caminho do mal. O caminho do bem vai te mostrar um monte de coisas que você acha que é o melhor para você, diversão, coisas bonitas, coisas belas. O caminho do mal, né? Vai te mostrar tudo que não presta. É verdade. Desculpa que eu tô um pouco dopada, eu não estou conseguindo raciocinar direito. O caminho do mal vai mostrar coisas maravilhosas que você acha que é maravilhosa. Bebida, farra, curtição... Só coisas boas, depois te leva para o fundo do poço. O caminho do bem é uma coisa simples. Você vai está com Deus, é paz todos os dias, mas não tem aquela fantasia que você vê no outro lado do caminho. Só que essa paz você tem com esta sua vida. O caminho do mal te mostra coisa boa, felicidade, tudo, depois você cai no fundo do poço e não volta mais para a paz, que é o caminho do bem. Eu sempre explico muito assim para ela, para que ela, na hora de fazer a coisa errada, pense. É verdade. É verdade, Irene. Olha, minha querida, mas você é mais que vencedora. Porque você teve um princípio e com certeza você está passando esse princípio às suas filhas. E essa fase passa, né? Essa fase de adolescência passa e vai ficar realmente aquilo que é mais forte, que é a palavra dos pais, que é o conselho. Eu lembro que eu era muito agitada, eu tinha muita vontade de viver. E viver para adolescente, realmente, aquele viver que lá na frente a gente vai dar de cara com a parede. Mas existe uma frase que a minha mãe sempre dizia para mim: Deus te dê juízo, minha filha. Tudo que eu falava com a minha mãe, ela dizia: que Deus te dê juízo. E hoje... Eu falo isso, exatamente. Exatamente isso. E hoje, eu falo assim, às vezes eu falo assim, minha mãe pediu tanto que eu tivesse, que Deus me desse juízo, que hoje eu tenho juízo até demais. Eu sou responsável até demais, que isso me faz mal. O peso das responsabilidades que eu tenho. Mas o poder da palavra da mãe sobre a vida do filho é muito importante isso. Tá bom, Irene? Tá bom. Mais tarde eu vou pegar o programa todo do início até o final. Pega sim, eu tomei uma medicação agora, então eu tô meio grogue. Depois é que eu vou acordar e assistir no Facebook toda a programação de novo. Isso aí. Estaremos orando pela sua saúde também. Tá? Que Deus abençoe aí os Estados Unidos. Que Deus abençoe aí esse povo americano. Tá? Que a chuva da salvação de Deus caia sobre este povo também. Tá bom? Amém. Um abraço, minha querida. Fica com Deus. Dá um abraço nas minhas lindas aí, minhas sobrinhas lindas. Obrigada. Beijo, Um abraço Irene. a todos aí também. Fiquem todos com Deus. Amém. Beijo. E é isso aí, querido. É falando pro Brasil e pro mundo. Uma pessoa dos Estados Unidos que está ligadinha conosco, começou a ver a programação e está se sentindo já motivado pela programação. Então, nós estamos assim já
chegando o término do nosso programa. É tão rapidinho. Foi muito rápido. Mas olha, eu quero mandar um alô especial para uma amiga minha de São Paulo, a Rosângela Lima. Rosângela, te amo. Beijo. Tá? Que Deus abençoe sua vida, tá? Que você possa estar aí realmente todos os dias, de segunda a sexta-feira, ligadinho conosco. Um alô pro Igor, pra Fabrícia, pra Lia, pro Antônio, pra toda a igreja, né? Rosângela mora em Garça, em São Paulo. Para todo o Brasil e mundo, que Deus possa estar te abençoando. Amanhã estaremos de volta com o apóstolo Rogério, programa Motivação em Foco, falando diretamente na sua vida e no seu coração. E ó, você que gostou dessa programação, mande o seu alô, tá? Mande sua visualização aí nesse programa e com certeza, se esse programa de mulheres hoje foi bom, quarta-feira que vem nós estaremos de volta. Estamos de tá? volta. Mas aí nós estamos precisando... Com toda a força. Estamos precisando pelo menos de 400 visualizações. Nós vamos chegar, vamos ultrapassar, hein, para pastora? poder o nosso apóstolo nos dar um sim de nós ficarmos toda quarta-feira aqui, ó, com papo de mulher. É verdade. Tá? Sim, Beijo. nós podemos. Então nós agradecemos a sua participação, contamos com você e semana que vem, querido, cuide bem do seu adolescente. Põe ele no colo, dê beijo, dê abraço. Diga pro seu filho adolescente, mamãe te ama. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Rica e abundantemente. Que